Galera, é gravíssimo. Olha o tamanho da bomba que acabou de estourar nos bastidores de Brasília, até que enfim o ministro André Mendonça do STF, juntamente com Flávio Dino, eles deram uma canetada histórica e já autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito criminal pesadíssimo contra o senador Flávio Bolsonaro. A polícia descobriu um esquema de repasse financeiro que bate a casa ali dos 60 milhões de reais, tudo isso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, que é o ex-dono do Banco Master, e é claro que já tá preso. E a situação ela ficou tão bizarra, pessoal, que o próprio Centrão simplesmente pulou fora do barco e já deixou o Flávio Bolsonaro completamente isolado na corrida eleitoral. Só que a história acaba ganhando um contorno inacreditável nas últimas horas. O presidente da Argentina, o Javier Milei, desembarcou às pressas no Brasil para tentar salvar o palanque desse aliado de forma simplesmente desesperada. Mas é claro que o plano já começou a desmoronar de um jeito ridículo que ninguém imaginava. Pessoal, o grande estopim que fez a Polícia Federal ir para cima com força total foi a descoberta do verdadeiro labirinto que esses 60 milhões de reais percorreram. No papel, o Daniel Vorcaro alegava que o dinheiro era apenas um investimento privado e legítimo para financiar um filme. Só que os investigadores cruzaram os dados bancários e o COAF acabou acendendo o alerta vermelho máximo. O dinheiro, ele saiu de uma empresa do Vorcaro chamada Entre Investimentos, viajou o mundo e foi parar direto em um fundo misterioso que é sediado lá no Texas, nos Estados Unidos. Agora, pessoal, adivinha quem operava as contas e mandava nessa estrutura jurídica lá fora? Ninguém menos que aliados íntimos e assessores do Eduardo Bolsonaro. A suspeita da Polícia Federal é de que o filme era somente uma fachada para evasão de dívidas e, é claro, pagamento das suas próprias despesas pessoais da família no exterior. Mas o erro amador que eles cometeram na hora de assinar esses contratos, galera, foi tão absurdo que deixou rastros óbvios. Sabe qual foi o deslize? Agora, o erro ridículo dos articuladores foi o registro cronológico das transações e as mensagens diretas cobrando os valores. O site Intercept Brasil, ele expôs os áudios interceptados onde o Flávio Bolsonaro pressionava o banqueiro Daniel Vorcaro de forma explícita, avisando que o projeto estava em um momento decisivo e que já precisava que os pagamentos fossem agilizados. Agora, o grande problema jurídico é que esses diálogos e as transferências milionárias aconteceram exatamente no mesmo período em que o Banco Master tentava resolver graves crises de liquidez e buscava fechar seus negócios que dependiam de decisões e até mesmo de articulações políticas na capital federal. Agora, para piorar o cenário da defesa, a Polícia Federal descobriu que o escritório de advocacia do próprio senador acabou emitindo 3 notas fiscais somando 1,5 milhão de reais para a empresa de fachada do contador Vorcaro. 2 dessas notas foram canceladas às pressas quando a crise estourou, mas uma de 500 mil reais foi faturada. Como que eles pretendem justificar isso no tribunal? O desespero, galera, político acabou gerando uma reação em cadeia que sim, acabou explodindo no Congresso. Mas galera, a repercussão dessa montanha de dinheiro e, é claro, das notas fiscais acabou provocando um verdadeiro terremoto na campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Até mesmo os partidos do Centrão, que antes negociavam o apoio e também a composição de uma chapa forte, declararam neutralidade imediata e já recuaram na mesma hora. Legendas de peso, como por exemplo os progressistas e a União Brasil, não querem ver suas marcas associadas a uma investigação de lavagem de dinheiro pública e sistêmica. Os caciques políticos avaliaram que carregar o peso desse inquérito logo na largada oficial das eleições seria, claro, um suicídio eleitoral coletivo. Então o Flávio viu seu poder de barganha evaporar e se viu completamente sozinho, restando apenas o núcleo duro e ideológico do Partido Liberal. Foi nesse cenário de isolamento completo e de pânico nos bastidores que o plano de trazer um socorro internacional de peso simplesmente foi desenhado
desenhado às pressas. Eles precisavam de um fato novo e bombástico para mudar o foco do noticiário, e a cartada final acabou envolvendo um chefe de estado vizinho, e você não vai acreditar na operação que foi montada para trazer essa ajuda. Agora, com a corda no pescoço e sem alianças partidárias no Brasil, a cúpula do PL já acionou o presidente argentino Javier Milei para uma missão de resgate político em São Paulo. O Milei, ele desembarcou nessa sexta-feira sem cumprir absolutamente nenhuma agenda diplomática oficial com o presidente Lula ou até mesmo com representantes do Itamaraty. E galera, a gente sabe que o foco dele é estritamente partidário, subir no palanque da convenção do PL neste sábado, simplesmente, galera, para oficializar a candidatura do Flávio e tentar injetar ânimo na base conservadora que estava desmobilizada e assustada com as denúncias de Vorcaro. E nós sabemos que a vinda de Milei foi costurada com uma tentativa de internacionalizar a campanha, usando o apelo da direita radical para tentar criar um clima de guerra santa contra o sistema jurídico brasileiro. Só que a inteligência do governo federal já monitorava, galera, os passos dessa comitiva e já descobriu um detalhe na agenda que as autoridades paulistas tentaram esconder do grande público. Sabe o que Milei foi fazer às portas fechadas antes de ir para o estádio? Vou te contar agora. Galera, antes de colocar os pés no Pacaembu para o grande ato político, o Milei montou uma base estratégica de conversas lá no Palácio dos Bandeirantes. O anfitrião do encontro secreto foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também convidou o prefeito Ricardo Nunes e o próprio Flávio Bolsonaro para um café da manhã repleto de negociações pesadas. Para tentar lhe dar um ar de legitimidade institucional e disfarçar o caráter puramente eleitoral da viagem, o Tarcísio ele preparou a entrega da Ordem do Ipiranga para o Milei, que a gente sabe que é a honraria mais alta que o estado de São Paulo pode conceder a qualquer cidadão estrangeiro. Então essa reunião colocou Milei diretamente no centro do rearranjo das forças da direita nacional. É claro, já que o Tarcísio ele é visto por muitas alas como plano B definitivo caso a candidatura do Flávio Bolsonaro naufrague completamente na justiça devido a essas investigações da Polícia Federal. Mas essa aproximação com os líderes paulistas acabou revelando uma crise interna de ciúmes e boicote que acabou dividindo a própria família Bolsonaro. Pessoal, espera para ver quem acabou resolvendo abandonar o barco publicamente. Galera, enquanto o plano internacional tá avançando, uma guerra familiar nos bastidores do PL acabou explodindo de forma pública e já minou a imagem de união do clã. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já decidiu boicotar completamente a convenção nacional e já falou que não vai comparecer ao evento em São Paulo. A gente sabe que o clima azedou de vez porque a Michele declarou recentemente que vinha sendo maltratada e humilhada por Flávio nas decisões partidárias, o que acabou levando a deixar o comando do PL Mulher. O senador, ele ainda tentou apagar o incêndio gravando um vídeo público, pedindo desculpas e ainda abriu as portas da pré-campanha para ela, mas a gente sabe que o gesto ele foi visto como falso e puramente estratégico pelos aliados da Michele. Ela recusou o convite e preferiu deixar o enteado sozinho no palco com Milei, demonstrando que a rachadura na base familiar é muito mais profunda do que eles estão admitindo nas redes sociais. E para piorar a situação do candidato, o Supremo Tribunal Federal já preparou uma armadilha jurídica implacável que desarmou o maior trunfo da festa. Sabe quem foi proibido de aparecer? Galera, o plano original do Partido Liberal era criar uma imagem histórica e impactante para as redes sociais, juntar o Javier Milei e o Jair Bolsonaro no mesmo palco para passar o bastão da liderança política para o Flávio Bolsonaro. Mas o ministro Alexandre de Moraes cortou as asinhas da oposição com uma decisão judicial implacável. Como o ex-presidente está cumprindo medidas cautelares rigorosas e está submetido a restrições que proíbem o contato com os outros investigados, o Moraes ele negou formalmente o pedido da defesa para que a reunião acontecesse. O magistrado ele argumentou que o encontro tinha um caráter puramente político-eleitoral e violaria as ordens judiciais em vigor. Então os advogados do Bolsonaro recorreram correndo, alegando censura e cerceamento da liberdade de pensamento,
momento, mas a canetada foi mantida. Sem a foto do pai ao lado do líder argentino, a campanha já perdeu seu maior vetor de transferência de votos. E a crise, ela só aumenta, porque o verdadeiro motivo da vinda do Milei ao Brasil acabou vazando na imprensa internacional. E o que ele está escondendo, galera? Galera, se você acha que o Javier Milei ele veio para o Brasil apenas por pura camaradagem e amizade com a família Bolsonaro, a verdade ela é bem diferente e ela envolve um projeto de sobrevivência pessoal. Nós sabemos, galera, que o presidente argentino ele está enfrentando uma crise de popularidade devastadora dentro do seu próprio país, com a desaprovação ao seu governo batendo a marca, sabe de quanto? 58% nas pesquisas da Atlas Intel. O cenário na Argentina é caótico, com greves gerais, protesto de servidores nas ruas e o recente escândalo Adorne, que acabou envolvendo graves acusações de corrupção e enriquecimento ilícito no primeiro escalão de sua gestão. Então o Milei, ele está usando essa turnê pela América Latina, que acaba incluindo passagens pelo Peru, Equador e também pela Colômbia, para tentar se consolidar como uma liderança intelectual da direita ocidental fora de casa e, é claro, desviar o foco do colapso econômico doméstico. Só que essa tentativa de parecer um herói internacional sofreu um duro golpe vindo de um tribunal inesperado. A reação do judiciário, ela foi cirúrgica e destruiu a narrativa do Milei. Olha o que aconteceu, galera. Enquanto o Flávio ele tentava se promover usando as políticas econômicas radicais do Milei como exemplo no Congresso, a oposição partidária no Brasil acabou montando uma contraofensiva jurídica avassaladora para frear a máquina de propaganda do PL. Os partidos PT, PCdoB e PV acionaram formalmente o Tribunal Superior Eleitoral contra o Flávio Bolsonaro, contra o Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares aliados. Então a acusação ela é completamente gravíssima. Organização de uma rede de desinformação internacional para atacar a lisura do sistema eleitoral brasileiro. Tudo porque o Flávio ele usou um evento com diplomatas de 42 países para espalhar mentiras antigas, afirmando que as urnas eletrônicas do Brasil usavam a mesma tecnologia fraudulenta de uma empresa venezuelana. O TSE já desmentiu essa fake news categoricamente 4 vezes, reafirmando que todo o sistema é nacional e criptografado. O medo do clã é que essa ação no TSE siga o mesmo caminho jurídico que tornou Jair Bolsonaro inelegível pelo mesmo crime. E a resposta das autoridades foi uma humilhação pública sem precedentes. A reação mais contundente e pesada contra os discursos do Flávio veio diretamente da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, durante uma palestra lotada na Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. Sem precisar citar diretamente o nome do senador, a ministra fez uma defesa histórica e enérgica da inviolabilidade do voto eletrônico no Brasil. Ela relembrou os ataques feitos em 2022 e foi categórica ao afirmar que o sistema passou por todos os testes de segurança possíveis. A Carmen Lúcia usou um tom irônico que viralizou nas redes, classificando as novas acusações do Flávio aos diplomatas como apenas mais um resmungo de quem não aceita as regras do jogo democrático. Então essa declaração desidratou completamente a narrativa de fraude que o PL tentava costurar no exterior para criar um clima de desconfiança internacional sobre o pleito de outubro. Mas a maior surpresa de toda essa história, ela foi revelada quando os novos dados do agregador de pesquisas eleitorais vieram a público e o resultado foi um choque completo. Apesar de estar cercado pelas investigações da Polícia Federal, abandonado pelos partidos do Centrão e enfrentando o boicote da Michelle Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro surpreendeu até mesmo os analistas políticos porque ele continua competitivo na disputa presidencial. Os dados atualizados do agregador de pesquisa da BBC News Brasil tá apontando que o senador fluminense está consolidado na segunda posição e ele vai continuar na segunda posição, sendo o único nome do campo conservador capaz de rivalizar diretamente com o presidente Lula. É claro que ele vai continuar em segundo lugar, ele não vai passar para primeiro. Em um eventual cenário do segundo turno realizado hoje, o Lula ele aparece com 46% das intenções de voto contra 42% do Flávio Bolsonaro. E é justamente por causa dessa diferença que a presença do Javier Milei em São Paulo se tornou um jogo de tudo ou nada para a oposição. O problema é que um fator econômico internacional vindo dos Estados Unidos vai colocar
tudo a perder. O grande fantasma que está assombrando os discursos nacionalistas da campanha do Flávio Bolsonaro vem justamente do seu maior aliado internacional, Donald Trump. Entraram em vigor nessa semana as novas tarifas alfandegárias agressivas que foram impostas pelo governo Trump contra as exportações brasileiras sob a justificativa de combate ao trabalho forçado. Os analistas econômicos e relatórios do Financial Times apontam que o Brasil é o maior perdedor global com esse tarifaço americano. O Flávio tentou fazer ali um controle de danos rápido nas redes sociais, afirmando que viajou lá para os Estados Unidos e que tentou negociar diretamente com a equipe de Trump para impedir a medida, mas ele fracassou vergonhosamente e nós sabemos que não foi isso que aconteceu. E a maioria do eleitorado brasileiro passou a responsabilizar a política externa da oposição pelo prejuízo na economia nacional. Como defender, galera, uma aliança com líderes estrangeiros que estão simplesmente prejudicando diretamente o bolso do trabalhador brasileiro? É essa contradição que a militância não consegue explicar. A Polícia Federal acabou montando uma força-tarefa com peritos financeiros e descobriu que o esquema do Daniel Vorcaro com o Banco Master utilizava lances mal explicados que iam muito além do financiamento cultural. Os investigadores descobriram que a suposta produtora do filme Dark Horse, lá no exterior, a GoUp, possui, é claro, ligações estreitas com contas bancárias que bancavam a estadia e a vida de luxo do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já confirmou que o rastreamento internacional de evasão de divisas está muito bem embasado com indícios robustos que foram obtidos através da quebra de sigilo bancário dos envolvidos. A PGR já deu parecer favorável porque entendeu que as emendas parlamentares do Flávio e as propostas legislativas apresentadas por ele no Senado Federal podem ter sido usadas como contrapartida política para favorecer os negócios bilionários do grupo ligado ao Banco Master. Galera, o cerco se fechou de um jeito que não tem mais volta. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe nos comentários a sua opinião, é importantíssima, eu leio todos os comentários, eu respondo. Então, pessoal, é muito importante a sua interação no vídeo. Lembrando que eu já tô pegando as dicas dos seguidores aí, hein, galera? Então é o seguinte, deixa aí a sua opinião sobre o vídeo aí nos comentários que eu vou responder você. Se você não hypou o vídeo, hypa o vídeo, é importantíssimo. Quando você hypa, o vídeo ele acumula pontos e o YouTube vai entregar mais esse vídeo para mais pessoas e assim o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. Galera, eu tô muito feliz mesmo, porque esse é meu segundo canal. Esse canal aqui eu criei o mês passado, faz um mês que eu criei o canal. Na verdade vai fazer 2 meses, né, que eu criei o canal. Pô, o canal já tá com quase 20 mil seguidores, galera. Então isso mostra que a galera tá gostando do conteúdo, tá gostando do vídeo. E essa galera tá querendo ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no âmbito da política nacional. Então eu agradeço vocês fortemente, obrigado, continua nos acompanhando, continua hypando, continua dando like, comentando nos vídeos. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro, isso mostra que você apoia o nosso trabalho, isso mostra que você apoia o nosso canal. Até o próximo vídeo!